Se você quer um exemplo de que só porque você pode, não significa que você deve, olhe para o Tupolev Tu-104. Os soviéticos basicamente pegaram um bombardeiro estratégico, colocaram assentos de avião comercial nele e chamaram isso de futuro da aviação civil, e por um breve momento, foi mesmo. O Tu-104 foi uma criação de Andrei Tupolev, que era um veterano da aviação soviética. Ele começou antes da Revolução na Escola Técnica Imperial de Moscou e ajudou a transformar o Centro Nacional de Pesquisa em Aviação da Rússia, no principal laboratório aeronáutico da URSS. Depois, de alguma forma, continuou projetando aviões durante os piores anos de Stalin, inclusive passando um período projetando de dentro de uma prisão. Depois de ser preso durante os expurgos, seu nome esteve por trás de quase todas as grandes máquinas soviéticas importantes nas décadas de 1920 e 1930. Você vê os bombardeiros TB-1 e TB-3 ensinando a indústria soviética a construir grandes fuselagens metálicas. Na guerra, havia o Tu-2, um bombardeiro bimotor rápido muito apreciado pelas tripulações após o conflito. Ele calmamente fez a engenharia reversa do B-29 americano, transformando-o no Tu-4, e depois avançou para a era a jato com o bombardeiro nuclear de asas enflechadas Tu-16. Décadas disso moldaram a maneira como ele pensava. Use o que já funciona, aumente a escala, cumpra o prazo, e não dê aos políticos uma desculpa para se voltarem contra você. Quando Moscou decidiu que precisava de um avião a jato para impressionar o mundo, só restava recorrer a ele. No início dos anos 1950, faz sentido terem procurado por ele. No Ocidente, voar de avião estava entrando em uma era de ouro, mas dentro da União Soviética, a sensação era bem diferente. Os grandes aviões da Aeroflot estavam uma geração atrás para um regime obcecado em exibir modernidade. Isso era doloroso no início dos anos 50. Eles não estavam apenas um pouco atrás, estavam encurralados, precisavam de um avião moderno só para acompanhar, para piorar ainda mais a situação. De Havilland lançou o Comet, o primeiro avião comercial a jato. O Comet voava quase o dobro da velocidade dos aviões a pistão conhecidos e a 15 mil pés acima deles. Alcançar isso não foi barato nem simples. O Comet foi o resultado final de anos de lições caras sobre como instalar motores a jato em um avião comercial sem matar todo mundo a bordo. Os jatos ainda eram uma tecnologia jovem. Para quem observava, era claro que esse era o rumo da aviação comercial. Andrei Tupolev era um desses atentos. Tupolev via os jatos como o futuro da aviação soviética no mundo moderno. Um jato como o Comet podia reduzir o tempo de voo em 1/3 e tornar viagens longas comuns. Em vez de algo heróico, o problema era que Moscou queria o glamour do Comet sem gastar o tempo e o dinheiro que o Comet exigia. Durante anos de tentativas e erros, Tupolev deu um jeito nisso. Ele afirmou aos chefes que poderia construir um jato em 3 anos, levar mais passageiros que o Comet e por muito menos. E se desse certo, mostraria ao mundo que a URSS poderia igualar o Ocidente ao construir um avião a jato como o Comet em apenas 3 anos. Você precisa encurtar caminhos, e foi o que Tupolev fez. Ele usou o Tu-16, um novo bombardeiro nuclear de asa enflechada, recém-finalizado. Porque suas asas, cauda, motores, trem de pouso e sistemas já estavam voando e já estavam em produção. Se reutilizasse quase tudo, poderia economizar anos de projeto, só não podia reaproveitar a fuselagem. Bombardeiros só precisam de espaço para combustível e bombas, mas um avião de passageiros precisa de uma cabine. O tubo estreito do Tu-16 não comportava uma cabine de verdade, então o Tu-104 ganhou uma nova fuselagem circular, totalmente pressurizada, cerca de 3,5 metros de largura, com uma cabine um pouco acima de 3,2 metros de largura. Isso permitiu cerca de 50 assentos, cozinhas e bagageiros, sem apertar todos como sardinha. Para acoplar a nova cabine ao bombardeiro, construíram uma seção de quilha inferior, possibilitando montar a asa como baixa no avião comercial. Os motores permaneceram os mesmos. Os motores MiCu e a M3 nas asas do Tu-16 já estavam em produção em massa tanto para o Tu-16 quanto para o bombardeiro M4. Eram os únicos motores a jato de alta potência sem pós-combustão confiáveis para os soviéticos. Projetar um novo motor civil em 3 anos era inviável. Manter a asa do Tu-16 atendia ao alcance e capacidade de combustível, porém, a grande inclinação das asas, boa para a altitude, não era ideal em baixas altitudes. Evitar um novo projeto de asa economizou meses, pois o programa também não dispunha desse tempo. Cauda e nariz vieram direto dos bombardeiros.
O Tu-104 usava o estabilizador e a deriva do Tu-16 com a posição do artilheiro removida e a cauda remodelada na frente, mantendo o nariz envidraçado de bombardeiro, com um navegador ainda lá embaixo, agora junto a um radar de navegação civil e meteorológico em um radome abaixo. Na estrutura, reutilizaram tudo que fazia sentido: trem de pouso, layout, tubulação de combustível e hidráulica, equipamentos elétricos, aviônicos e suportes. Assim, a linha de produção não precisou aprender um novo avião do zero. Quando Tupolev estava terminando o Tu-104, todos já sabiam que a transição para os jatos seria dolorosa. O Comet já havia começado a se desintegrar em voo. Os britânicos o mantiveram em solo em 1954 e depois passaram anos desmontando a fuselagem para descobrir o motivo. Então, quando o Tu-104 entrou em serviço, os soviéticos de repente tinham o único avião a jato de passageiros do mundo realmente transportando pessoas. Em vez de verem o Comet como aviso, colocaram seus jatos nas manchetes para ganhar pontos de propaganda. Como toda máquina de primeira geração feita às pressas, ela logo apresentou problemas, alguns deles graves. Do lado da cabine, nunca se tornou um avião agradável. As tripulações não gostavam dele porque rapidamente ganhou a reputação de ser instável e nada tolerante. Os controles pareciam pesados e um pouco lentos. Ele tendia a entrar em Dutch roll. Ao reduzir a velocidade, ele levantava o nariz de um jeito incomum para aviões a pistão que substituiu. Comparado com seus concorrentes, o Tu-104 fazia os pilotos trabalharem duro durante todo o circuito. Você lutava contra forças pesadas, esperava por reações lentas aos comandos e ficava de babá. Um piloto automático e sistema de compensação podiam fazer os jatos balançarem até você desligar e pousar manualmente. Na aproximação final, aquela asa grande enflechada e o peso faziam o limite inferior da velocidade ser assustador. O maior medo de todos era estolar perto do solo. Eles resolviam isso simplesmente voando o jato mais rápido que o manual recomendava. Em vez de confiar nos números, eles começaram a adicionar 50 km por hora à velocidade de aproximação, então pousos no mundo real a cerca de 270 km por hora se tornaram normais, apenas para manter distância da margem de stall. Isso estabilizava a asa na arremetida, mas tornava a fase seguinte problemática. O Tu-104 sempre chegava rápido e pesado em pistas relativamente pequenas e então precisava parar rapidamente sem reversores de empuxo. E os freios das rodas não foram feitos para esse tipo de energia cinética. Há um paraquedas de frenagem para ajudar a parar o avião, mas só deve ser acionado se tiver certeza de que conseguirá parar na pista. Como ele precisava ser reembalado após cada pouso, se você acionar e arremeter, não terá um paraquedas para o próximo pouso. As equipes reclamaram desse sistema por anos, sem mudanças. Em 1958, o avião teve problemas que não podiam ser atribuídos só à pilotagem. Em fevereiro, um Tu-104 da GSA enfrentou turbulência, os dois motores apagaram e o jato perdeu cerca de 6.000 metros antes que a tripulação conseguisse religá-los. Um mês depois, outro Tu-104 enfrentou ar turbulento e fez o oposto, inclinando bruscamente o nariz para cima e subindo até cerca de 13.400 metros, muito além do seu limite seguro. Antes de entrar em stall, girar descontrolado e recuperar o controle, as autoridades soviéticas culparam os pilotos, mas depois mudaram de ideia. Quando um voo da Aeroflot caiu, matando todos a bordo, e outro, que transportava diplomatas, se partiu no ar, também matando todos a bordo. Os investigadores finalmente ligaram os pontos e perceberam que o Tu-104 era fácil de ser carregado com o centro de gravidade muito para trás, especialmente em voos alongados e com alta carga útil. Encha a cabine com pessoas e bagagens na parte de trás, não equilibre direito na frente e o centro de gravidade desliza para trás. O estabilizador horizontal tem menos autoridade para manter o nariz baixo, deixando o jato leve na dianteira antes de qualquer coisa externa acontecer. Aplique uma forte corrente ascendente nessa situação. Toda a estrutura da aeronave encontra subitamente o ar vindo de baixo, aumentando o ângulo de ataque e avançando o centro de sustentação, como ocorre na maioria das asas muito enflechadas, fazendo o avião inclinar ainda mais o nariz para cima. Com o nariz para cima, em um projeto bem comportado, você só precisa empurrar, adicionar um pouco de potência, a cauda vence a disputa e você nivela o voo. No Tu-104, com o centro de gravidade muito atrás. O estabilizador e o profundor frequentemente não tinham força suficiente nesse regime para baixar o nariz. E os motores não tinham empuxo suficiente para subir com segurança nesse ângulo mais íngreme, então o jato podia ficar preso em uma subida insustentável.
Há um ditado: avião com nariz pesado voa mal, com cauda pesada voa só uma vez. Mesmo dentro do limite do envelope, a tripulação podia agir corretamente, manche para frente, pressão e potência máxima, e ainda assim não garantir a recuperação. Antes que a asa perdesse sustentação e o avião entrasse em stall e caísse do céu, é por isso que as correções parecem tão bruscas. Eles forçaram as tripulações a descerem para cerca de 29 mil pés, assim os jatos ficavam longe do ar mais alto e turbulento. Apertaram regras de carregamento para avançar o centro de gravidade e ajustaram o estabilizador para combater a tendência de nariz para cima. Tudo isso basicamente admitia que o avião só se comportava bem em uma faixa estreita de peso e altitude. E mesmo com esses limites em vigor, um Tu-104 em 1959 ainda foi atingido por uma corrente ascendente e só por pouco não se tornou a próxima cratera. Até aquele momento, a armadilha de geometria do CG deste aqui já tinha matado cerca de 144 pessoas. A partir daí, a lista de acidentes só continuou crescendo durante as décadas de 1960 e 1970. Você vê Tu-104S aparecendo em relatórios por todos os tipos de motivos. Um pouso de emergência em um lago congelado perto de Sverdlovsk em 1961, depois que a tripulação desligou o motor errado. Um voo de teste em Sheremetyevo caiu após instalação incorreta dos controles do leme. Um jato da CSA foi destruído por incêndio durante reabastecimento em Bombaim. Pousos duros e ultrapassagens de pista em Vladivostok, Omsk e Chita. Um incêndio no motor esquerdo que fez o voo 3843 cair em chamas nos arredores de Alma-Ata, e até mesmo um voo 109 sequestrado que explodiu sobre a taiga perto de Chita, quando o homem-bomba detonou seu artefato. O último grande acidente civil aconteceu em 1979 nos arredores de Moscou, quando o voo 1691 tentou retornar para Vnukovo após um falso alarme de incêndio no motor e caiu antes da pista, matando mais da metade das pessoas a bordo e, finalmente, convencendo a Aeroflot a retirar o CHU-104 do serviço de passageiros de linha de frente. Entre 1958 e 1981, pelo menos 16 Tu-104 foram perdidos de Savoslaika e Sheremetyevo até Alma-Ata e Vnukovo, e aproximadamente 1.140 pessoas morreram em acidentes com esse modelo. No final dos anos 60, novos jatos soviéticos estavam entrando em operação, o Tu-124, 134 e, mais tarde, o Tu-154. Esses eram aviões de passageiros totalmente novos, projetados como aviões de passageiros, não bombardeiros adaptados com assentos. Eles eram mais fáceis de pilotar, mais seguros e não carregavam a reputação do Tu-104, nem suas estatísticas de acidentes, com cerca de 1 em cada 5 104S destruídos e mais de 1.000 pessoas mortas. Quando esses modelos mostraram seu valor, o Tu-104 já havia cumprido seu papel de propaganda e seu histórico de segurança virou uma responsabilidade. Os soviéticos retiraram silenciosamente o Tu-104 do serviço de passageiros nos anos 70 e o aposentaram após acidentes militares no início dos anos 80. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Isso nos ajuda bastante.